Boa noite. É, Esse vídeo está sendo realizado no dia 11/12/2024. É sobre minha proposta de ação. E eu a nomeei de conscientização da população sobre sua importância na disseminação de informação. Eu escolhi um nome tanto quanto meio esquisito, mas é dado o contexto. Com base nas informações que eu pude coletar, o grande auxílio do meu município se dá com base em informações que as pessoas levam para o governo, em sua maioria, onde eles acabam tendo informação sobre moradores de rua e, com base nisso, eles começam a agir, a ajudar de certa forma. Minha proposta não envolveria a ajuda do governo, e sim a informação que é levada para o governo. Porque em uma das minhas buscas, juntando informações, algo que eu notei foi que, para que uma das principais pessoas de rua que são encontradas, ajudadas, ou são pessoas que são de outro município, ou são pessoas que estão na rua por motivos de querer estar, porque possuem uma forma de se manter, mas decidem ficar em rua. E essa ajuda só é realizada a partir do momento que o governo sabe. Até onde eu pude notar, pude pesquisar, não existe uma área específica do meu município que busque encontrar pessoas de rua. Ou seja, acaba restando para alguém que trabalha lá, ou para alguém que se dispõe a encontrar essas pessoas de rua e avisar, ó, ali tem tal pessoa de rua, precisa de ajuda e tudo mais. Então, com base nisso, que seria algo que eu não sabia, e acredito que nem mesmo minha família ou meus conhecidos sabiam que era importante, eu basei minha proposta de ação. Ela consistiria basicamente nos dois principais setores que trazem informação para o nosso município, que no caso seriam as redes sociais do município e as palestras que ocorrem na Câmara dos Vereadores, que os cidadãos do município têm acesso e costumam assistir. Minha proposta consistiria em que fossem realizadas campanhas não necessariamente de panfletos, mas sejam os vereadores, sejam trabalhadores do município, buscando disseminar essa informação de que caso encontrasse alguém morador de rua, informassem o governo, que somente assim eles poderiam ajudar. Basicamente, isso seria pelas redes sociais do próprio município e dos vereadores, que também se dispõem a ajudar quando podem, quando sabem de determinada situação, prontamente fazem nosso município ficar a par das situações. Então, querendo ou não, ambos os dois são os grandes motores de propaganda do nosso município. E através deles seria essa campanha. Basicamente seria simplesmente a conscientização sobre a importância da gente avisar as autoridades, não somente policiais, para tirá-los de lá, mas realmente para ajudá-los. Isso se torna um pouco mais complicado, ainda mais porque, como o município tem poucos moradores de rua, acaba que esses poucos podem acabar ficando em uma escassez de atendimento, não por não ter condição, mas sim porque pela demanda ser tão baixa, o que, em certo ponto, pode ser algo bom, se considerar que tem poucos moradores de rua, pode se tornar um problema porque torna desnecessário, de certo modo, a ação do governo para ajudar essas pessoas, por serem muito poucos. E é necessária uma motivação do público, no caso da população, para que haja essa ajuda, mesmo que ela ainda esteja sendo feita, sem a própria disseminação de informação da própria população, ela não poderia ser realizada. Porque por ser um município pequeno é difícil saber quem está morando na rua, ou quem está um dia fora da rua, por seja lá qual motivo, briga.
Então, essa seria basicamente a minha proposta que eu pretendo dissertar sobre ela. Mas um dos motivos que eu diria que seria para comprovar a solução, no caso, avaliar a sua eficácia, infelizmente seria única e exclusivamente o encontrar. Isso, um minuto. Então, basicamente seria com pesquisas que buscassem perguntar à população em determinados lugares. Claro, não de uma forma concentrada, mas bairros como Pinhão, como Centro, que são bairros do meu município, sobre quais seriam os procedimentos que eles adotariam a encontrar um morador de rua. Claro, o objetivo é que eles saibam que devem avisar as autoridades capazes do governo para que eles possam ajudar essas pessoas. Mas com base no que eu vi, as pessoas não sabem como agir ao verem um morador de rua. Em tanto quanto o pensamento de deixá-lo lá e que uma hora o governo vai ajudar. Mas isso pode acabar sendo perigoso, porque a gente não sabe como vai ser a saúde dessa pessoa. Então essa seria uma das formas de comprovar a eficácia. Eu não posso garantir como um padrão de solução o que eu espero é que não tenham moradores de ruas, porque por inúmeros motivos que não envolvem necessariamente a falta de recursos, fazem-os ficar na rua. Muitas das vezes são problemas familiares que esses, infelizmente, nós não podemos consertar completamente. Então, com base nisso, a conclusão que eu tive é que é sempre possível que encontremos um morador de rua por aí, por um motivo que não sabemos. E com base nisso, saber como agir ou como avisar as autoridades capazes seria minha proposta. Com base nisso, eu realizo minha proposta com um nome tanto quanto irônico, pois quem seria conscientizado seríamos nós. Nós seríamos conscientizados pelo governo a conscientizá-lo, avisando: existe um morador de rua aqui que precisa de ajuda, para saber justamente diferenciar quem é morador de rua e quem passou uma noite fora. Porque, querendo ou não, isso acontece no meu município. Não que as pessoas devam passar um momento fora de casa, não é saudável, não. Mas existem algumas situações em que as pessoas passam, às vezes, a noite fora e não necessariamente são moradores de rua. Por isso, esse auxílio. Porque, às vezes, a movimentação desnecessária pode acabar acarretando confusões. Porque já houveram situações de pessoas bêbadas aqui e chamar as autoridades para isso, uma pessoa bêbada, desnecessariamente pode causar problemas. E, entre esses fatores, essas situações cotidianas que não temos como ter autoridade, a não ser as pessoas que necessariamente têm conhecimento por aquela pessoa, que é outro fator muito predominante aqui no município, é a baixa quantidade de pessoas que permite que as poucas pessoas que são moradoras de ruas, em sua maioria, conheçam outras pessoas que sabem onde elas moram, não só no meu município, mas um adendo, e agora eu faço uma observação com base em encerrar essa proposta. Eu tenho contato com algumas moradoras de rua em Niterói. Entretanto, não é o meu município e por isso não quis envolvê-los. Mas alguns deles, a maioria dos que eu conheço, também se mantém na rua não por falta de condição financeira, mas por não quererem, por seus assuntos pessoais, que eu não irei abordar aqui, preferem ficar na rua do que nas, nas suas casas ou em alguma casa. Levantando uma questão até mesmo de, às vezes, o problema não é necessariamente a questão financeira, mas sim o psicológico da pessoa, que algo a fez querer ficar na rua e se afastar das pessoas. Por isso que pessoas avisando o governo poderiam ser uma ótima proposta, na minha concepção. Porque para uma pessoa
saber se a pessoa necessariamente precisa, ela precisa ter um contato, por mais que seja só dizer um oi pela manhã, o que poderia ajudar o psicológico da pessoa que está na rua para se sentir, mesmo que um tanto pequeno, mais confortável. E talvez mais acessível a voltar à vida em sociedade como um todo, não vivendo na rua. Essa seria a minha proposta.